Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aulinha de matemática, nós vamos completar o capítulo 9 inteirinho, tá certo? Nós vamos fazer todas as atividades do capítulo 9. A tia vai explicar cada questão pra vocês e vocês vão resolver no livrinho de vocês, tá bom? Nosso capítulo 9 ainda é do livro 2, tá certo? Nós estamos no capítulo Parecidos ou Diferentes. Nós temos aqui na página 90 duas crianças, ó. E eles estão montando umas caixinhas de presentes. O aniversário da mãe de Marcos e de Carla é amanhã. Eles resolveram montar diferentes tipos de caixa para embalar as surpresas que prepararam para ela. Observe aí a imagem, tá certo? Aí vocês vão observar a imagem no livro de vocês. E vocês vão observar os formatos das caixas, tá certo? Prestem bastante atenção. Quais são os formatos da caixa? Se vocês conhecem essas figuras, se vocês reconhecem alguma dessas figuras geométricas que estão sendo mostradas para vocês, tá bom? Nós temos aqui uma caixinha em formato de paralelepípedo. Nós temos aqui outra em formato de cone, outra em formato de cubo, cilindro, prisma triangular. Nós temos várias caixinhas de vários formatos, não é isso? Então, nós vamos estudar agora, nesse capítulo, sobre os sólidos geométricos e as figuras planas, tá certo? As diferenças entre eles, tá bom? Nós temos aqui alguns sólidos geométricos que a tia fez para mostrar para vocês, tá certo? Não temos todos, mas a tia vai explicar todos eles, tá certo? Que estão mostrando aqui no capítulo 9, tá bom? Que a gente vai estudar. Nós sabemos que nós temos as figuras planas, que são o quadrado, o retângulo, o triângulo e o círculo. O que é uma figura plana? É uma figura somente assim, ó, somente o desenho, tá bom? O quadrado, ele é somente assim, o quadrado. Os quatro lados iguais, né? Quadrado. Aqui é o quadrado, que é uma figura plana. Já o cubo, ele é diferente. O cubo, ele é dessa forma, né? A gente sabe que o cubo, ele é como se fosse um formato 3D. A diferença da figura plana para a figura do sólido geométrico é essa, tá bom? É como se ela fosse um formato 3D, em terceira dimensão. Um formato onde você tem um volume, tem um espaço naquela figura, tá certo? Aqui nós temos o sólido geométrico e aqui nós temos uma figura plana, tá bom? Não esqueçam, tá certo? Figura plana e sólido geométrico, a diferença basicamente é toda essa, tá bom? No sólido geométrico, eu tenho faces, arestas e vértices. Na figura plana, eu não tenho, tá bom? No livro de vocês, está mostrando aqui na página 92, na primeira atividade, conhecendo novos sólidos. Nós temos um cubo, um cone, um cilindro, uma pirâmide quadrangular e temos um paralelepípedo. O que é o paralelepípedo? O paralelepípedo, ele é o formato do nosso retângulo na figura plana. Sempre que a gente vê um paralelepípedo, ele é nesse formato aqui, ó, tá certo? A pirâmide quadrangular é a pirâmide que tem sua base em formato de quadrado. A base dela, que é essa parte aqui de baixo, ela é em formato de quadrado. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó. Essa partezinha aqui, ela vai formar sempre um quadrado, tá certo? E os seus faces, que são os lados, vão ser em formato de triângulo, ó. As pirâmides têm as faces em formato de triângulo e o que diferencia é apenas a base, que é a parte de baixo, tá certo? Essa daqui é a quadrangular, porque o formato dela é em formato de quadrado, tá ok? O cone, vocês sabem que é aquela partezinha que parece um sorvete, parece aquela casquinha de sorvete, e a base dele é em formato de círculo. Nós temos aqui no livro de vocês, ó, o cone, tá certo? Aqui nós temos o cilindro, que ao redor dele é em formato de retângulo, quando a gente abre ele, e as suas bases é em formato de círculo, tá certo? Nós temos o paralelepípedo, que ele tem os lados dele ao redor em formato de retângulo e suas bases em formato de quadrado, tá certo? E nós temos o cubo, que todos os seus lados são em formato de quadrado, todos iguais, mesmo tamanho. E a pirâmide
quadrangular, que eu mostrei pra vocês, tá certo? Aí vocês vão observar, e lá na página 157 até a 163, vocês têm os sólidos geométricos, os moldes, para vocês montarem, tá certo? Vocês podem recortar e colar e montar os sólidos geométricos de vocês, tá bom? E aí vocês vão estabelecer dois grupos, vocês vão formar dois grupos com esses sólidos geométricos, tá bom? E aí vocês vão escrever aqui qual foi o critério que vocês usaram para separar esses sólidos geométricos. Na página 93, nós temos aqui a questão 3. Os sólidos geométricos, e vocês vão dizer quais são o que eles têm de parecido e o que é que eles têm de diferentes, tá bom? Nós temos aqui no primeiro o cubo e o retângulo. O que é que um cubo e um retângulo e um paralelepípedo, têm em comum? Vocês vão escrever. Aqui nós podemos observar que eles têm a mesma quantidade de faces, arestas e vértices. Mas, tia, o que é faces, arestas e vértices? Eu não lembro mais. Faces são os lados do cubo. São esses ladinhos aqui, ó. No caso do cubo, ele tem 6 lados, tá certo? Ó, vou mostrar pra vocês aqui nesse cubo, ó. Esse lado aqui é um lado, esse é outro, esse é outro. Aqui também é outro, aqui também é outro e aqui também é outro, tá certo? Um cubo, ele tem 6 lados, tá certo? Então, o que que acontece? Esses aqui são os lados, as faces, tá bom? Essa linhazinha aqui, ó, bem aqui desse meio, entre um ladinho e outro, ó, essa linhazinha aqui, vocês estão vendo, ó, essa linha bem do meio, que separa um lado e outro, ela é chamada de aresta, tá certo? Essas linhas são as arestas, tá bom? E os pontinhos aqui no canto de cada uma, vamos supor que aqui tem 4 pontinhos, ó, são os vértices, é onde eles se encontram, tá certo? São os vértices, chamados vértices. Então, aqui os ladinhos são as faces, os pontinhos são os vértices. E essa linhazinha aqui todinha, essa linha é a aresta, tá bom? Essa linhazinha, tá bom? E aqui é a face, que são os lados. Então, você pode contar o do cubo e o do paralelepípedo, que eles têm as mesmas quantidades, tá certo? Tem também de diferente. 2 lados do paralelepípedo são em formato do retângulo, né? 4 lados do paralelepípedo. E 2 deles, que são as bases, são em formato de quadrado. Já o cubo, todos os lados dele são iguais. Então, eles têm de diferente isso, tá bom? Na segunda parte, nas segundas figuras, nós temos aqui, nós temos um prisma triangular e nós temos outras 2 figuras de bases pentagonais e de bases hexagonais, tá certo? O que são isso? São as bases de 5 e 6 lados e nós temos o prisma triangular, que ele tem a base de formato de triângulo, então ele tem 3 lados, tá certo? Então, o que que acontece? O que é que eles têm de diferentes? Eles têm de diferente as bases e de em comum eles têm os lados, ó. Os lados deles são todos em formato de retângulo, os lados. Só as bases é que são diferentes, tá certo? Aí você pode anotar aí no seu livrinho que eles têm os lados iguais, as faces, né, em formato de retângulo, e as bases são diferentes, tá bom? Já nas 2 pirâmides aqui embaixo, ó, nós temos também da mesma maneira. As bases são diferentes. Nós temos uma pirâmide de base quadrangular e outra de base hexagonal, que ela tem 6 lados. Então, as 2 bases são diferentes e os lados, as faces, são triangulares, onde elas se formam em formato de triângulo, e aí elas são chamadas de pirâmides, tá certo? E aí vocês vão dizer que as bases delas são diferentes porque elas têm formatos diferentes, tá certo? Na página 94 e 95, nós vamos ter mais 2 atividades falando sobre bases, arestas e vértices, tá certo?
Aqui nessa parte, ó, vem mostrando bem direitinho pra vocês os lados, né, as faces, as arestas e as vértices, tá bom? Tá mostrando bem direitinho. As figuras planas que compõem um sólido são chamadas de faces. Então, o quadrado, o triângulo, o retângulo e o círculo são as figuras planas. Elas compõem os sólidos geométricos e nelas são chamadas as faces, tá certo? Podem observar que o prisma pentagonal que tem aqui do lado de vocês, ó, esse aqui de baixo é um prisma pentagonal. Por que que ele é pentagonal? Porque a base dele tem 5 lados, tá certo? E aí o que que acontece? As duas bases dele são formadas por um polígono de 5 lados. Eles têm vértices e arestas. Podem observar que aqui está mostrando a base, a vértice, que é os pontinhos, e as arestas, que são as linhazinhas que ligam ele, tá bom? E o que é que vocês vão fazer? Na página 94, vocês vão dizer quantas figuras planas compõem cada um dos sólidos. Se o sólido tiver quadrado, você vê quantos quadrados tem na figura e coloca aqui, tá bom? No cubo tem 6 quadrados. Tem algum triângulo? Não, então coloca 0. Tem algum retângulo? Não, então coloca 0, tá certo? E aí vocês vão ver as outras duas figuras e vão responder também, tá certo? Aqui na página 95, nós temos o grupo 1 e o grupo 2. E vocês vão dizer quais foram os critérios estabelecidos para fazer essa organização, para separar esses dois grupos, tá certo? Nós podemos observar que as bases deles são diferentes, né? Não tem nada a ver com as bases, ó. Um tem 5 lados, outro tem 4, outro tem 3. Aqui da mesma forma, as bases são diferentes. Porém, observem que as figuras do grupo 1, elas são todas em formatos de retângulo. Todos os lados dela, as faces dela ao redor, são em formato de retângulo. E no grupo 2, nós temos todas as faces em formato de triângulo, tá certo? Então, todas as figuras do grupo 1 têm as suas faces em formato retangular e todas as figuras do grupo 2 em formato triangular. Você pode escrever como sendo o critério que eles utilizaram para fazer a separação desses dois grupos, tá bom? Pinte no quadro a seguir todas as pirâmides que têm base quadrangular. Então, você vai observar as pirâmides que têm base quadrangular e vai pintar, tá certo? Somente quem tem a base, a parte de baixo, em formato de quadrado, tá bom? Pirâmide, tá certo? Complete as lacunas. Esse bloco retangular tem... Aí você vai contar a quantidade de arestas, que são as linhazinhas aqui do lado. E vai colocar. E vai colocar também a quantidade de vértices e vai colocar. E a quantidade de faces, o formato dela e vai colocar, tá bom? Aí vocês vão só completando, tá certo? Na página 96, diz o seguinte. A professora Carolina fez um ditado de figuras para os seus alunos. Observe a representação de Paulo e Renato e indique quem reproduziu corretamente o ditado. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler o que está escrito aqui, em cada um desses itens, e vão ver qual dos dois acertou no que a professora foi mandando fazer, tá certo? O que é que ela mandou eles fazerem? A representação, fazer as figuras geométricas como se fossem planas, tá certo? Aqui no livro de vocês, nós temos as figuras do anexo 5 para você montar a sua cena sobre a mesa. Você pode recortar e elaborar alguns desenhos e fazer bem aqui, ó, do ladinho, tá certo? Pra tia ver como ficou o seu, tá bom? Medidas de comprimento, 1 metro e o centímetro. Aqui na página 97, nós vamos falar sobre o metro e o centímetro. 1 centímetro corresponde a 1, tá certo? Agora, 1 metro corresponde a 100 centímetros. Por que que é dessa forma? Nós vamos juntar de 1 em 1, até do 1 até o 100, para formar aquele metro. 1 metro é igual a 100 centímetros, tá bom? 1 metro é uma unidade de medida padrão de comprimento. Com ele é possível medir a altura, comprimento e largura. O centímetro também é uma unidade de medida de comprimento. Para encontrar o centímetro, dividimos o metro em 100 partes.
Então, 1 metro é igual a 100 centímetros, tá certo? 50 centímetros formam meio metro, porque é a metade de 100, né? Se 50 é a metade de 100, é metade do metro, então meio metro. 1 metro pode ser representado pelo número 1 e a letrinha M, que é igual a 1 metro, que é igual a 100 centímetros, tá certo? Centímetros a gente pode utilizar o C e o M para a representação, assim como o M do metro, tá bom? E aí aqui no livro de vocês tem algumas perguntas que vocês vão responder de acordo com o que vocês já entenderam sobre metro e centímetro, tá bom? Nós vamos agora para a página 98 e 99 para vocês realizarem as atividades, tá certo? Vocês vão precisar de uma régua para poder realizar algumas atividades para responder em centímetro, tá certo? Aqui no livro de vocês está mostrando também a representação apenas em centímetros para você colocar para metro. Vamos supor que eu meço 165 centímetros. Aqui nós temos 100, não temos? Então, a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 1 metro e 65 centímetros. Porque eu tenho 100 centímetros mais 65 centímetros. Que dá igual a 165, tá certo? Então, tudo aqui em centímetros. Se eu tenho 100, eu posso abreviar aqui e dizer que eu tenho 1 metro e 65 centímetros. E aí vocês vão fazer isso na página 98, na questão 5, tá certo? Na questão 6, vocês vão observar cada lado do quadradinho da malha, ele mede 1 centímetro. Calcule quanto mede o contorno da figura. O que é o contorno? É só ao redor, tá certo? Aqui, ó, vamos supor que eu tenho Vamos supor que eu tenho essa figura aqui, ó. E aí eu quero saber quanto mede o contorno dela. Eu vou contar só aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, essa minha figura aqui, ela mede 14 centímetros de contorno, tá certo? Que é ao redor dela. Somente o contorno. Você vai contar os ladinhos, todos os contornos do ladinho, tá bom? E vai responder. Aqui na questão 7, você vai fazer uma figura utilizando a régua na malha pontilhada que nós temos aqui, ó. Você vai pensar em uma figura. Essa figura não pode ter linhas que se cruzam, não deve ser diagonal e a figura deve ser fechada. Isto é, o ponto de início deve ser o mesmo ponto final. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma figura que não pode ser diagonal e não pode se cruzar, as linhas não podem se cruzar, tá bom? Você pode utilizar a internet para pesquisar algum tipo de figura, se você não tiver nenhum em mente, para você fazer aqui o desenho, tá certo? E aí depois você bota o nome da figura que você formou, quantos centímetros mede cada lado da figura. E aí depois a gente compara quando a gente estiver na sala com a figura de algum outro colega, tá certo? Aqui no livro de vocês, na página 100 e 101, nós vamos falar de mosaicos. O que são os mosaicos? A arte dos mosaicos consiste na formação de uma imagem ou padrão visual por meio de inserção de pequenas peças coloridas em uma superfície. Vocês já viram que às vezes tem algumas paredes que possuem vários tipos de cerâmicas juntos, formando um desenho. Aquilo ali é um mosaico. O que é que vocês vão fazer na página 101? Vocês vão utilizar as figuras que vocês conhecem, as figuras geométricas, e vão fazer um desenho aqui nessa página, ó. Tá certo? Vocês vão utilizar as figuras que vocês conhecem, vão formar um desenho que vocês queiram, da maneira que vocês quiserem, vão botar aqui nessa malha, tá certo? Na página 102 e 103, nós vamos falar de planificação. O que é planificação?
é como aquela figura, aquele sólido geométrico, ele fica se ele for todo aberto, tá certo? Vou mostrar pra vocês a planificação de um cubo, tá bom? Ó, gente, aqui eu fiz pra vocês a planificação do cubo, que é o cubo, e aqui é como se ele tivesse aberto, todos os lados dele e as duas bases, tá certo? E a pirâmide de base quadrangular. Nós sabemos que os lados dela é em formato de triângulo e sua base em formato de quadrado, tá certo? E aí vocês vão observar essas figuras para responder na página 102 e 103, tá certo? Observem que aqui no livro de vocês está mostrando 3 tipos de planificações, tá bom? 3 figuras que a gente já viu, que a tia mostrou para vocês. Nós temos aí a pirâmide de base quadrangular, o cubo e nós temos o prisma de base triangular, tá certo? Aí vocês vão colocar prisma triangular, não precisa botar base triangular, basta colocar prisma triangular, tá bom? E aí vocês vão observar qual das 3 figuras é qual, tá bom? Prestem bastante atenção na página 102. Na página 103, vocês vão observar a quantidade de lados e a quantidade de bases e o formato delas e vão dizer quais delas podem ser moldes de um cubo. Não é todo tipo de figura que pode ser molde de um cubo, tá certo? Observem, tentem imaginar fechando essa figura todinha para ver se forma o cubo direitinho. E embaixo, na página 103, vocês vão desenhar um quadrilátero, tá certo? Uma figura de 4 lados. Aí vocês vão responder aqui qual o nome da figura que você errou e você desenhou e vão anotar a quantidade de centímetros que a sua figura tem, tá bom? Pra gente finalizar a nosso conteúdo do capítulo 9, na página 103. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, que a tia ajuda vocês, tá bom? No livro de vocês, quando vocês forem fazer o recorte dos anexos, ó, você vai observar também a planificação. Eles estão todos abertos. Quando você começar a cortar e fechar, você vai ver como ele forma as figuras bem direitinho, tá certo? Do livro de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia e mandem mensagem, tá bom? Até a próxima aula.